Olá você, seja muito bem-vindo à TV Zazá. Eu sou Isaías Souza e sou o responsável por esse canal e sou o apresentador deste programa. É uma alegria ter você aqui. Eu peço a você que deixe seu like nesse vídeo, que você também se inscreva neste canal e que você participe e acione aí o sininho para receber novas notificações do nosso canal. Hoje eu estou com esse fardamento, com essa camisa do Cruzeiro Esporte Clube, porque eu quero falar com vocês um pouco a respeito da fundação desta agremiação, ou seja, deste time, deste scratch, dessa seleção que é do estado de Minas Gerais, onde eu moro. Eu faço questão de estar vestido, questão ou questão? Mas eu estou vestido com essa camisa porque, por uma coincidência, também sou torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. Então, dessa forma, estou bastante à vontade para contar para vocês a história deste clube maravilhoso. O Cruzeiro Esporte Clube, ele nasceu no dia 2 de janeiro e ele foi fundado no ano de 1921. No final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o local onde as pessoas se reuniram para a fundação do Cruzeiro Esporte Clube. O local fica na Rua dos Caetés, no centro de Belo Horizonte. Inicialmente, o Cruzeiro Esporte Clube, ele nasce com o nome de Sociedade Esportiva Palestra Itália. E as suas primeiras cores, elas faziam alusão às cores da bandeira da Itália. E eu vou mostrar para vocês aqui uma camisa comemorativa que foi lançada. Se você escutar um miau aí, é meu gato ou os meus gatos, o Fred ou o Peter, eles se manifestam aqui durante a gravação desses vídeos. Está aqui a camisa, tá vendo? Essa camisa foi lançada em comemoração à fundação do Palestra Itália. E até fazendo aqui uma propaganda do supermercado BH, as mangas dessa camisa, elas têm as cores da bandeira da Itália, né? O verde, o branco e o vermelho, tá vendo? E assim então nasce no dia 2 de janeiro de 1991 o Palestra Itália. O Cruzeiro é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, um dos maiores da América do Sul. Para os outros países da América do Sul, o Cruzeiro Esporte Clube é conhecido como La Besta Negra ou La Bestia Negra, ou seja, é um clube tradicional, é um time tradicional, temido pelas grandes equipes da América do Sul, como o River Plate, o Boca Juniors da Argentina, o Nacional de Montevidéu e dentre outras equipes do continente sul-americano. O Cruzeiro Esporte Clube tem como seu maior rival o Clube Atlético Mineiro, que é um clube mais antigo e é um clube também tradicional de Belo Horizonte, como também do Brasil e, por que não dizer, da América do Sul. O Cruzeiro, ele é um clube que se destaca pelos seus títulos, pela sua forma de jogar, sempre jogando um futebol para frente, de toque de bolas também, objetivo. E o Cruzeiro, e por isso eu estou contando a história, ele já teve o privilégio de
revelar grandes jogadores. Daqui a pouco eu vou falar a respeito sobre isso. Mas o Cruzeiro tem como seus principais títulos vários campeonatos mineiros, vários, 4 campeonatos brasileiros, e o Cruzeiro ele é hexacampeão da da Copa do Brasil. O Cruzeiro é bicampeão da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro também já conquistou a Copa Centro-Oeste, a Copa Sul-Minas. 2 vezes ele conquistou a Supercopa da Libertadores, uma Recopa, uma Copa Ouro. Então são vários títulos, alguns aqui não dá nem para citar. Desculpa fazer assim, ó. O Cruzeiro é considerado o maior clube, então a maior equipe do estado de Minas Gerais, e foi o primeiro clube do Brasil a conquistar a Tríplice Coroa. Isso aconteceu em 2003, quando o Cruzeiro conquistou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Cruzeiro Esporte Clube também, ele é vice-campeão por 2 vezes do Campeonato Mundial de Clubes. Então, dá para você notar que é uma equipe tradicional de Minas Gerais, do Brasil e também do mundo. O Cruzeiro é o 5º clube brasileiro com o maior número de vitórias na Copa Libertadores. E, enfim, é um clube que tem várias glórias, várias conquistas no seu currículo. Cruzeiro Esporte Clube, ele tem como estádio o Mineirão, que é conhecido como Toca 3. Ele é detentor do recorde de maior público da história em um jogo Cruzeiro e Vila Nova. Ali o estádio recebeu o maior público da história. E o Cruzeiro hoje tem como treinador, atualmente, em 2024, o senhor Fernando Seabra, e vai muito bem no Campeonato Brasileiro. Mas no dia 7 de outubro de 1942, por uma ação do presidente Getúlio Vargas, nós tínhamos no Brasil 2 clubes com o nome de Palestra Itália. E o Cruzeiro é um desses clubes. Então, foi proibido que clubes brasileiros ou agremiações do Brasil utilizassem qualquer nome ou alusão dos países do eixo, por conta da Segunda Guerra Mundial, que era o Japão, a Itália e a Alemanha. Desta forma, então, se adota o nome de Cruzeiro Esporte Clube e as cores azul e branco, com essa camisa bonita aqui. E nós temos também a segunda camisa de jogo, que é a camisa branca. Muito bem. Mais algumas informações aqui. Essa mudança, então, foi feita no dia 7 de outubro de 1942, a transição do nome Palestra Itália para Cruzeiro Esporte Clube, tá? Para Cruzeiro Esporte Clube. Eu fiz assim, ó, porque o gatinho Fred está querendo derrubar um equipamento aqui do estúdio de gravação. Muito bem, mais algumas informações aí importantes. O Cruzeiro também se destaca em outros esportes, tendo conquistado o Campeonato Mundial de Voleibol Masculino e vários outros títulos da Superliga, que equivale ao Campeonato
brasileiro de futebol, o Cruzeiro já conquistou várias vezes a Superliga Brasileira, como eu disse para vocês, que é o mesmo que ser campeão do Brasil. Então, o Cruzeiro já foi várias vezes campeão da Superliga. Bom, como eu disse para vocês, no ano de fundação, o Cruzeiro é fundado pela colônia italiana que morava aqui em Belo Horizonte, né? Eu estou filmando aqui pela capital das Minas Gerais. E em 23 de setembro de 1923, o Cruzeiro inaugura o seu estádio no bairro Barro Preto, que é um bairro tradicional aqui de Belo Horizonte e que é um bairro assim com bastante pessoas que torcem pelo Cruzeiro Esporte Clube. Muito bem, a história vem acontecendo, né? O Cruzeiro vem se firmando, ele inicia-se de forma crescente, digamos assim. Alguns historiadores dizem que o Cruzeiro ele se fundiu com outro clube aqui da capital, ele se uniu ao IALI, porque também o IALI era um clube fundado pelos italianos da capital de Belo Horizonte, né? E ele teve, o IALI, a sua dissolução no ano de 1925. E então o Cruzeiro já começa a revelar grandes jogadores, como o Fantoni, o Ninão, o Nijinho, dentre outros jogadores. As primeiras conquistas significativas e oficial do Palestra foi o tricampeonato mineiro entre 28 e 30, né? E o Cruzeiro, nas duas últimas edições, tanto no ano de 1929 e 1930, ele conquista esses campeonatos de forma invicta. Muito bem, então o que acontece? Adiantando aqui um pouco a história, como eu já disse para vocês, na Segunda Guerra Mundial, o Getúlio Vargas, então, ele declara guerra ao eixo, a Itália, a Alemanha e o Japão, e o Cruzeiro, então, se torna Cruzeiro Esporte Clube, faz essa transição de Palestra para Cruzeiro Esporte Clube. A primeira partida após a publicação do decreto ou dessa mudança de nome foi contra o próprio Atlético Mineiro, no dia 1º de fevereiro de 1942. Aí o Cruzeiro já entra em campo com a camisa azul e 3 listas brancas na horizontal, no dia 1º de fevereiro. Então, o que acontece? O Cruzeiro, ele tem as suas histórias aí interligada a tudo isso aí, né, que eu estou falando. Então, foi concretizado no dia 2 de outubro de 1942, aprovada uma nova mudança no nome de clube para Clube Ipiranga. Eu misturei um pouco aqui a história, vocês me perdoem aí, tá? Foi colocado o nome de Ipiranga em homenagem à independência do Brasil, né? Então, no dia 7 de outubro de 1942, numa nova assembleia que acabou com a renúncia do presidente, que era o Ciro Pone, ele entrega a direção do clube por 15 dias, né, a uma junta, a um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, então, eles não gostaram muito desse nome, né, Ipiranga. Então, se adota as 5 estrelas na camisa, em homenagem à constelação o Cruzeiro do Sul. Desculpa aí esse equívoco que eu cometi aí ao contar a história, né?
omitindo aí o nome Piranga, mas aí o que acontece? Então, é adotado o nome então de Cruzeiro Esporte Clube e também em homenagem à constelação ao Cruzeiro do Sul. Então vamos lá. O Cruzeiro então passa a ter no Barro Preto o seu estádio, o estádio JK. Eu cheguei a conhecer esse estádio, o seu gramado, um pouco antes dele ser destruído para a construção de um clube que hoje tem lá no Barro Preto, onde era a sede do Cruzeiro e onde hoje funciona a loja de artigos esportivos do Cruzeiro. Eu tive a oportunidade de ir uma vez, quando passava lá na rua Guajajaras, de entrar nesse campo, nesse estádio. Tinha ali o gramado e era as divisões de base que treinava ali. O Cruzeiro, ele havia conquistado assim alguns títulos mineiros e por aí vai. Mas foi na era do Mineirão, que foi inaugurado em 1965, que o Cruzeiro ele já explode, digamos assim, no cenário nacional, né? Porque já em 1966 o Cruzeiro assombra o Brasil e o mundo quando ele ganha a Copa Brasil, que era equivalente ao Campeonato Brasileiro da época. O Cruzeiro ganha do Santos de Pelé no Mineirão e o Cruzeiro ganha a primeira partida aqui de 6-2 do Santos de Pelé. E quando vai para a segunda partida, de virada, o Cruzeiro ganha do Santos, lá em São Paulo, e se sagra campeão brasileiro em 1966, vencendo o Santos de Pelé com o Tostão, comendo a bola, jogando muita bola mesmo, né? Então, com o advento do Mineirão, que sempre foi a casa do Cruzeiro, e ainda hoje como eu disse para vocês, é conhecido como a Toca 3. O Cruzeiro, além de conquistar o Campeonato Brasileiro, ele também consegue algumas façanhas aí importantes, por exemplo, como o Pentacampeonato Mineiro de 65 a 69. O Mineirão ele já foi palco assim de grandes vitórias do Cruzeiro, né? Por exemplo, o Cruzeiro foi campeão da Copa Libertadores em cima do Sport Cristal do Peru, dentro do Mineirão. O Cruzeiro foi campeão da Supercopa da Libertadores, também dentro do Mineirão. Por exemplo, tem um jogo memorável, Cruzeiro River Plate, 3-2 para o Cruzeiro. Um gol do Ademir, volante, e depois um outro gol do Martilico, 2 gols do Martilico, 3-0 para o Cruzeiro, dentro do Mineirão, em cima do River Plate. O Cruzeiro é tido como um clube revelador. O Cruzeiro revelou Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Natal, Pedro Paulo, Ronaldo Fenômeno, vários outros jogadores, né? Raul Plasma. E assim, se eu fosse falar o tanto de bons jogadores que o Cruzeiro revelou, a gente ficaria aqui por muito tempo. Mas a gente destaca, por exemplo, o time do Cruzeiro, que foi campeão da Libertadores em 76, também derrotando o River Plate em uma situação que foi necessário 3 partidas. E na última partida, lá em Santiago, no Chile, o Joãozinho, o bailarino, ele de uma forma extraordinária, maravilhosa, inusitada, ele faz o gol do título batendo uma falta. O Nelinho vai andando, afastando para soltar uma bomba. E o Joãozinho, de uma forma irreverente, de uma forma irresponsável,
ele faz o gol do título batendo essa falta. Tanto que o treinador do Cruzeiro na época, ele queria punir o Joãozinho por ter desobedecido uma ordem técnica e batido a falta na frente do Nelinho. Ou seja, o Cruzeiro foi campeão da Copa Libertadores, vencendo o temível River Plate lá em Santiago do Chile. O Cruzeiro disputa o Mundial Interclube contra o poderoso Bayern de Munique, da Alemanha, onde jogava o Gerald Müller. Tentei falar o nome aqui bonito, mas nem sei se eu acertei. Mas o Franz Beckenbauer, esse aí eu era fã dele, um camarada, jogava demais, né? Jogava demais. Aí o Cruzeiro veio, na década de 80, teve um período aí de vacas magras, várias derrotas, foi um período também de ascensão do Clube Atlético Mineiro, que ganhou vários títulos mineiros na sequência. Foi quando também eu comecei a acompanhar o Cruzeiro mais de perto, indo no estádio. E então chega aí a década, nas décadas de 90, ano 2000, onde o Cruzeiro realmente explode, ganhando aí vários títulos, por exemplo, da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, Copas do Brasil, igual eu falei, que o Cruzeiro tem 6, ele é hexacampeão, né? E aí o Cruzeiro começa a ter novos ídolos, depois daquela era de Raul, Tostão, Pedro Paulo. O Cruzeiro tem Charles, Boiadeiro, Douglas, Ademir, Fabrício, Nonato, Dida, Ricardinho, Roberto Gaúcho. São tantos jogadores, Fred, Sorin, Ramires, vários ídolos, né? E começa a fazer também vendas aí de jogadores para o futebol europeu, igual, por exemplo, o Ronaldinho, né? Que era chamado de Ronaldo Fenômeno. Ele sai do Cruzeiro e é vendido para um time da Holanda. E lá ele estoura para o mundo, né? E depois o Cruzeiro entra aí já na década de 2010, tendo como o Fábio, o goleiro, o seu maior jogador, o jogador que hoje detém a marca de ser o jogador que mais jogou com a camisa do Cruzeiro, né? O Fábio, o goleiro, que hoje está no Fluminense, mas que certamente voltará para encerrar sua carreira no Cruzeiro. O Cruzeiro em 2019 tem uma página horrível, terrível, quando ele sofre um rebaixamento ou o rebaixamento, fica 3 anos na Série B. A galera toda torcendo para o Cruzeiro fechar. O Cruzeiro ele foi roubado por seus dirigentes. Um período terrível, onde ficou ali na beira até mesmo de ser rebaixado para a série C do Campeonato Brasileiro. Mas então aparece aí o Ronaldo Fenômeno, ele compra a SAF do Cruzeiro e ele forma uma boa equipe moldada e ganha o título da segunda divisão, né? Essa transição foi muito importante e hoje o Cruzeiro fez a transição do Ronaldo Fenômeno para o empresário na rede varejista, dono do supermercado BH, o senhor Pedro Lourenço. E então ele comprou 90% da SAF do Cruzeiro e hoje ele toca esse negócio de uma forma maestral, né? Com o Cruzeiro muito bem no Campeonato Brasileiro, lutando pelo título. Então essa foi a história do Cruzeiro Esporte Clube, contada na TV Zazar. Você vai ficar com o vídeo agora do local onde os italianos se reuniram para a fundação do Cruzeiro. Fica aí com o vídeo. Se você gostar, deixe seu like, como eu disse para vocês. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E brevemente a TV Zazar estará com outras histórias importantes do Brasil e do mundo para você. Fique agora com o vídeo que eu fiz na Rua dos Caetés, no centro de Belo Horizonte. Obrigado a todos e até a próxima. Olá pessoal, eu sou Isaías Souza.
aqui para a TV Zazar. Estou no centro de Belo Horizonte para falar de um assunto bacana para vocês, tá? Todos nós conhecemos o Cruzeiro Esporte Clube. É um dos maiores times do mundo, um dos maiores clubes do Brasil também. E quando você fala de Cruzeiro, normalmente você fala, por exemplo, de Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2, ou até mesmo o Mineirão, que é o estádio que fica na região da Pampulha. Mas eu estou aqui no centro de Belo Horizonte, onde no dia 2 de janeiro de 1921 nasceu o Cruzeiro Esporte Clube. Para quem não sabe, o Cruzeiro ele foi fundado pela colônia italiana que morava aqui em Belo Horizonte. Eu estou subindo aqui lentamente a rua dos Caetés, no centro de Belo Horizonte, e aí eu vou mostrar para vocês onde nasceu o Cruzeiro Esporte Clube. Quando o time nasceu, então, essa reunião dos descendentes italianos, ou até mesmo muitos italianos, né? O que aconteceu? O nome do time foi colocado de Palestra Itália. Já tinha um time em São Paulo também com esse nome de Palestra Itália, que depois venceu o Palmeiras, né? Mas aí o Cruzeiro também adotou o mesmo nome. Depois, por conta da guerra, mudou o nome para Cruzeiro Esporte Clube, tá? Então aqui, ó, é essa região aqui da Rua Caetés. Lá no fundo tem a Praça da Estação, tá? Mas a Praça da Estação é uma outra história, tá? Aqui eu vou esperar o semáforo abrir. Essa rua aqui é a Rua Espírito Santo, no centro de Belo Horizonte. E eu acho que eu vou atravessar por aqui. Deixa eu passar rápido aqui, o sinal tá aberto para mim, né? Então o que acontece? A galera brotava subindo ou descendo, correr porque o sinal abriu, né? Subindo ou descendo. E eles tiveram algumas reuniões prévias, né? Algumas reuniões prévias. E logo depois eles então, como eu disse para vocês, no dia 2 de janeiro de 1921 formou-se o Cruzeiro, tá? Foi nesse prédio aqui, ó. Tá vendo? Esse prédio aqui de cor salmão, tá? Olha lá, vou filmar de longe para vocês verem. E aí eles se reuniram aqui. Como eu disse para vocês, o Cruzeiro é conhecido mais dentro de campo do que por ter nascido aqui na Rua dos Caetés, né? Mas está ali, é esse prédio aí, ó, que foi fundado no dia 2 de janeiro, no ano de 1921, o Palestra Itália, que depois veio a ser o Cruzeiro Esporte Clube, tá bom? Olha lá, mais uma vez o prédio. Muito bem, convido você. Essa foi a história de onde nasceu o Cruzeiro Esporte Clube. Convido você para acompanhar a TV Zazar. Aqui você tem entretenimento, aqui você tem história. E bora conhecer outros locais aqui de Belo Horizonte, tá bom? Valeu!